Então, um homem, para se realizar, é ter filhos e família, porque meu esposo teve filhos. Teve com você e também teve fora do casamento. Só que a família, ela só é uma. A família, ela é você e a sua filha. É a família original. Deixa eu tentar mostrar o que acontece. Para o homem, só tem uma família. É a realização, é o que ele escolheu, é o que ele buscou, e foi lá. Aí, ok, por algum motivo não deu certo, saiu, e ele vai lá e adultera, sai e constitui uma nova família. Gera filhos, uma outra e se casa com outra. Dentro dele fica um buraco. Por quê? Em primeiro lugar, o problema que tinha aqui, ele vai voltar a acontecer lá. É o mesmo problema. Só que a outra não é a mulher da mocidade dele. A mulher da mocidade dele é a primeira. Então, vai ficar sempre uma lacuna e vai ficar sempre um processo comparativo. Porque toda vez que acontecer alguma coisa lá, ele lembra do que não acontecia no primeiro. Então, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ter paz. Não consegue. Chega um momento que ele chega a pensar assim, ó, poxa, se eu pudesse ter as duas, juntar as duas famílias, se eu pudesse voltar ao tempo de Israel, eu, como Jacó, ter as duas mulheres, todos os filhos, morando tudo numa grande tenda, num grande sítio, eu seria o homem mais feliz do mundo. Ou seja, uma total instabilidade emocional, porque ele começa a fantasiar, inclusive, coisas que não podem acontecer. Não podem. Então, o fato do homem em adultério ter filhos e morar com outra mulher, isso não define família, porque isso é adultério. E o adultério não é família. E ele sabe disso, porque para ter aquela conquista, ele precisou abandonar uma origem, abrir mão, declarar que perdeu, declarar que não conseguiu, declarar a sua incapacidade de consertar. E por isso é impossível ele ter paz do outro lado. E a família original, Célia, é você, seu esposo e a sua filha. Ivan, quanto tempo dura a fase da raiva? Pois sinto que meu marido ainda tem muita raiva de mim. Então, Elisângela, é interessante você perguntar isso, tá? Obrigado pela sua pergunta, porque isso vai variar muito de situação para situação. Por quê? Existem momentos, existem casais que eles continuam alimentando a raiva um do outro. Esse é o ponto. Existem mulheres que alimentam a raiva do marido, do cônjuge, com a tua aproximação, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. A proximidade, quando acontece a separação, quando acontece o divórcio, quando eu digo proximidade, é se falar o tempo todo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque esse é o momento onde eles precisam, de fato, se distanciar, para eles terem paz e tranquilidade longe e depois se reaproximar. Porque assim, por que ele se separou? Porque eles estão em atrito. Vamos separar, vamos. Aí separa. Mas o atrito continua. Se fala todo dia, toda semana, fala, xinga, cobra, briga, blá, blá, blá. Ou seja, o motivo continua aqui. Então, eles estão aqui em atrito, aqui em atrito. Então, dessa forma, a raiva ela permanece por um longo tempo. Por um longo tempo. Mas aí a gente tem o seguinte caso. Não, Ivan, não tenho mais atrito. O que eu tenho? Mas a gente se distanciou, a gente quase não se fala mais, mas ele continua com raiva de mim. Por que ele continua com raiva de mim? Porque às vezes que a gente se fala, ou as atitudes que ele toma demonstram que ele sente raiva.
Esse processo significa o seguinte: ele continua te culpando, ele ama, ele gostaria do casamento dele, não encontrou uma solução para isso ainda, ele não está em paz e continua muita raiva. Esse processo pode durar anos ou a vida toda. O que a gente aconselha nesse momento? Identificou que é isso? Ora pela vida dele, porque isso também é espiritual. Ora pela vida dele neste sentido. Que haja perdão, sabe? Libera perdão sobre a vida dele, libera paz, deseje boas coisas para ele, porque isso ajuda a aliviar a alma, o espírito, essa dor que ele sente. E aí, talvez sem dor, fique mais próximo de uma restauração. Mas enquanto houver dor, a restauração ainda está longe, tá? Não dá para definir um tempo, Elis, não dá. Porque isso vai durar de pessoa para pessoa, tá? Bom, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Tchau!